Amityville, um dos casos mais famosos do casal Warren. Então, queridos inscritos, é isso mesmo. Vamos aproveitar o mês do horror e vamos comentar sobre um dos casos mais insanos da história de vida do casal Ed e Lorraine Warren. Para quem não sabe, o caso de Amityville ficou conhecido como um dos mais perturbadores e inexplicáveis da história do mundo paranormal. A repercussão foi tão grande que a história inspirou filmes e livros que até hoje são assistidos e lidos mundo afora. Antes de entrar no caso de Amityville, vamos fazer uma breve apresentação para quem ainda não conhece o casal Warren. Edward Warren Miney nasceu no dia 7 de setembro de 1926 em Connecticut, nos Estados Unidos. Ele lutou na Segunda Guerra Mundial como um oficial de marinha, e logo mais veio a se tornar uma das maiores referências mundiais quando o assunto era sobre o mundo paranormal. Todo o seu histórico levou a escrever diversos livros, e dar várias palestras sobre assuntos de possessões demoníacas. Hoje ainda encontram-se registrados em diversos formatos diferentes, livros, filmes, áudios, seus casos mais famosos. Um deles é o do caso em Amityville, que falaremos mais tarde nesse post. Lorraine Rita Warren nasceu no dia 31 de janeiro de 1927. Lorraine foi essencial para a vida e para o trabalho de Ed, por conta de sua mediunidade. Ela era a única pessoa do casal que sentia a presença do mal, sem a necessidade de aparelhos externos de investigação. Sendo a única viva até os dias de hoje, Lorraine ainda participa e dá muitas entrevistas sobre sua vida e seus casos. Uma das coisas que ela afirma que o manteve viva durante todos esses casos foi o grande amor que ela sentia por seu marido. Era um laço que os unia e os tornavam cada vez mais forte. Nos dias de hoje, Lorraine não participa mais de investigações, apenas ajuda e aconselha o sobrinho Tony Spera. Então vamos lá. Agora que vocês já conhecem um pouco da vida desse casal, vamos aprofundar mais em uma das histórias mais famosas e perturbadoras que eles tiverem que presenciar. O famoso caso de Amityville gerou muita discussão durante seu auge. Preparados para continuar? Então vamos lá. Que a história é bem bizarra. Tudo começou no dia 13 de novembro de 1965, quando uma família decidiu se mudar para tal casa, que parecia ser a grande casa dos sonhos. Porém 9 anos depois, no meio de uma noite, a família de Phil foi encontrada brutalmente assassinada durante o sono. O único sobrevivente desse massacre foi o filho mais velho. Justamente o filho que tinha problemas com drogas e um difícil relacionamento com seu pai. Ronald foi detido pela polícia, e depois de alguns interrogatórios, ele assumiu que acordou no meio da noite. Pegou uma arma e assassinou sua família inteira. Só que para se defender, ele alegou que ouvia vozes na casa, e que essas vozes o convenceram a cometer tal brutalidade. Nessa terrível noite, perderam a vida duas meninas, Alison, 13 anos e Dawn de 18 anos, dois meninos, John, 9 anos e Mark de 12 anos, além de dois adultos, Ronald e Louise de Phil. Com a confissão do crime, Ronald foi condenado a 6 prisões perpétuas, e teve todos os pedidos de liberdade negado. A história de que a casa fosse possivelmente assombrada ficou escondida e a casa foi vendida logo depois para uma nova família. A família Lutz, mesmo sabendo de tudo o que havia acontecido, decidiu recomeçar e se mudaram para a famosa casa de Amityville. E uma das primeiras atitudes da família foi chamar um padre para benzer e ajudar a espantar o mal daquele lugar. Porém o mesmo padre que tentou ajudar a família, alegou ter ouvido vozes na casa,
e gritos o expulsando do local. Disse até que mesmo depois da bênção, coisas bizarras começaram a acontecer com ele mesmo estando longe da casa. Após 28 dias, a família Lutz se mudou às pressas, alegando diversas aparições estranhas, e terem visto coisas inexplicáveis, tornando a permanência na casa algo impossível de ser realizado. Existiam algumas evidências de que havia algo errado com a tal casa de Amityville, como todos foram mortos enquanto dormiam, e por algum motivo ninguém acordou com os disparos. Todos foram colocados de bruços antes de serem atingidos. Nenhum vizinho escutou o barulho dos tiros de sua carabina. Uma foto tirada após os crimes até hoje não foi explicada, pois não existia mais nenhuma criança viva na casa. Essa foto acima, que aparece a criança. O envolvimento dos Warren com a história se dá a partir do momento em que eles decidem visitar a casa para sentir a presença maligna e descobrir do porquê todas essas coisas estranhas estarem acontecendo. No filme Invocação do Mal 2, conseguimos ver que durante essa visita, Lorraine Warren tem uma de suas piores experiências. Ela pressente ver a morte de seu marido Ed. Após a visita dos Warren, chegou a confirmação de que a casa era assim assombrada. Porém, para os céticos, a família Lutz queria apenas ganhar dinheiro em cima da desgraça da família de Phil. A partir de então, depois da publicação desse livro da família Lutz, o caso ganhou repercussão mundial, o que gerou diversas adaptações para formato audiovisual. A entrada é por ali, eu vou mostrar já já. A casa ficou famosa pelo livro e pelos filmes Horror em Amityville, Amityville Horror. É muito bonita a casa, eu tô apaixonado por ela. Tá um dia bem bonito aqui, um céu bem azul, tá vendo? Combina com a grama bem verde e tal. A casa foi construída em 1927 e ficou famosa em 1974, depois que um cara de 23 anos chamado Ronald DeFeo Jr. matou o pai, a mãe e os 4 irmãos enquanto eles dormiam. Todos os corpos foram encontrados de cabeça para baixo na cama, nas respectivas camas. E a defesa do Ronald alegou insanidade porque ele dizia o tempo todo que vozes dentro da casa o fizeram matar todo mundo. A casa então foi vendida por uma pechincha para George e Kathy Lutz, que se mudaram para cá com seus 3 filhos pequenos e saíram corridos depois de um mês, dizendo que a casa tinha espíritos malignos e que eles sentiam cheiros estranhos, portas batiam, acontecimentos inexplicáveis. Um padre que foi chamado para benzer a casa teria levado um tapa de uma mão imaginária e ouviu uma voz gritar "Get out!". Aqui é a entrada oficial da casa, né? Que tem 5 quartos, 3 banheiros e espaço para 2 carros.